Olá pessoal, é um prazer poder compartilhar com vocês mais um devocional, trazendo a reflexão, a palavra de domingo agora de uma forma mais prática. Nós estamos falando sobre os encontros de Jesus relatados nos evangelhos de Mateus. E agora a gente chega em um dos encontros mais tensos e emblemáticos descritos nos evangelhos, mas que muito tem a nos ensinar. Bom, não sei se vocês conhecem isso daqui. Domingo eu usei a mesma ilustração, mas agora eu estou usando um objeto diferente dessa mesma ilustração. Isso daqui é uma rã artificial. O propósito dela é capturar animais, peixes como traíras que vivem nos mangues. E aqueles que arquitetaram essa isca artificial, eles a fizeram de uma forma que ela se assemelha muito a uma rã de verdade. Seu tamanho, sua coloração, em cima mais escuro, embaixo bem clarinho para poder refletir melhor, para poder tentar mesmo o bicho. Essas borrachinhas que ficam soltas, no momento em que o pescador lança e ele vai puxando a isca, eu já lancei algumas vezes ela e, gente, é impressionante. Parece uma rã perfeitamente, simula o nado dela e o pulo dela na água perfeitamente. E o pescador, enquanto ele está lançando essa ranzinha, ele começa a ver os movimentos na água, vê que o peixe está sendo atraído por aquela isca, por essa isca, e aí então lança de novo, começa a usar suas habilidades, suas técnicas, até que ele sucumbe à isca artificial, pensando que é uma isca verdadeira. No momento que ele morde essa rã, pensando que vai se alimentar, pensando que é um animal de verdade, que vai nutrir ele aperta essa barriguinha mole aqui e aí o que aparece são os anzóis. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Vou deixar um clarinho aqui, ó. Os anzóis, dois anzóis bem grandes. Eles fincam na boca do peixe e a partir desse momento o peixe está no domínio do pescador. Bom, o diabo faz a mesma coisa com a gente e a Bíblia relata que ele fez isso diversas vezes ao longo da história, inclusive com grandes homens de Deus, com pessoas decisivas na história. O diabo lançava suas iscas e uma hora ou outra a Bíblia não esconde e relata como o diabo conseguiu dominar ou então conseguiu fazer cair nas suas tentações pessoas importantes. E então agora Satanás ele sabe que o Filho de Deus está andando pela terra para redimir a humanidade. Os céus se abrem no batismo e sai uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desce como uma pomba, reveste Cristo de poder e então ele encaminha Jesus para o deserto. Bom, na mente do diabo certamente haveria possibilidades de derrubar o Filho de Deus, porque o histórico era favorável. No mesmo cenário, Israel foi derrubado no deserto. Num cenário diferente e num paraíso, na verdade, Adão ele sucumbiu à tentação de Satanás. Jesus estava no deserto, um local hostil, sozinho, com fome, e então o diabo entende que é o momento perfeito. Em Marcos relata que havia feras por todo canto, e o diabo vai lá e lança suas iscas. E faz essas iscas irem a Cristo, mas então Cristo ele nos ensina como a gente lidar com essas iscas. Bom, eu não vou falar sobre as tentações aqui, uma por uma, igual eu falei no domingo. A minha ênfase é quando a gente lê essas tentações. A primeira tentação, o diabo falando para Jesus transformar as pedras em pães e saciar a sua fome. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus leva Jesus no alto de um templo e aí fala: se joga, porque está escrito. Ele vai citar Salmos 91, que os anjos vão te guardar e não vão deixar que você se fira. E Jesus fala: está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Por último, o diabo dá o golpe, tenta dar um golpe final, e aí ele fala para Jesus: eu te darei, mostra todos os reinos da terra e suas glórias, e a glória de cada um desses reinos, e diz: eu te darei tudo isso se você prostrado me adorares. E Jesus fala: adorarás somente ao Senhor seu Deus. Bom, se você
se perguntar, e eu também já fiz isso várias vezes, como Jesus venceu as tentações. A primeira coisa que vem na mente é: ele citou as Escrituras. Mas seria muito raso a gente dizer que citar as Escrituras é a estratégia, a ferramenta principal, ou a única ferramenta para poder vencer a tentação, ou a maior ferramenta para vencer as tentações. Porque se você já passou tentação, e eu sei que você passou e eu também passei, já houveram várias vezes onde a gente tinha as Escrituras na mente, a gente sabia o que era certo e o que era errado, a gente sabia o verso que ia contra aquilo que a gente estava fazendo, e mesmo assim a gente tropeçou. Algumas vezes você talvez até citou, eu até citei ela, e ainda assim sucumbi. Porque Jesus está nos mostrando que não é um exercício meramente cognitivo, meramente lógico ou de conhecimento. Resistir às tentações e não morder a isca não é simplesmente... a gente não tem que simplesmente citar ou conhecer o texto, mas a gente precisa, assim como Jesus, ser governado por esse texto, ser dominado por essa palavra, ter ela habitando ricamente no nosso coração, ao ponto de ela ser expressa em todas as nossas ações. Jesus, ele disse sim, está escrito. E aí então, pela autoridade das Escrituras, ele vai lá e emudece Satanás pelas suas falas, mas ele as praticou também. Ele diz, ele vive elas no meio das tentações. Ele encarna as verdades que ele acredita. E eu não sei se vocês já ouviram de alguém que vocês amam muito, alguma palavra, alguma mensagem, alguma orientação ou algo que nutre e alimenta você de tal forma que você aquilo se torna um combustível para você. Antes do deserto, da boca do Pai, da boca de Deus sai: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E então Jesus, ele se alimenta dessa verdade. E quando ele vai para o deserto, o diabo ele tenta distorcer essa verdade, tenta questionar, e começa as tentações dizendo: se tu és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, transforma. A resposta de Jesus já na primeira tentação é de que ele se alimenta daquilo que vem da boca do Pai, não da boca do inimigo, ou não do pão, ou não dos seus poderes, da sua autossuficiência. Então, aquilo que vem da boca de Deus, a sua palavra, ela nutre a alma de Jesus de tal forma que ele é dominado pela palavra do Senhor, pela aquilo que sai da boca do seu Pai. E então, quando as tentações vêm, ele não somente cita, ele não somente tem elas reverberando na sua mente, mas ele a pratica em meio à tentação. E certamente ele a praticava em todos os âmbitos da sua vida, e não somente no momento da tentação. Não adianta a gente simplesmente no momento da tentação ou no momento da provação a gente tentar buscar versículos que vão ir de acordo com esse momento. Isso vai ajudar? Vai. Mas se você estiver dominado pela palavra de Deus, se você fazer um hábito, fazer da palavra de Deus um hábito na sua vida, fazer o seu coração um lar, somente um lar para a palavra de Deus, assim como Paulo diz: habite em vós ricamente a palavra do Senhor. E eu não estou falando as opiniões teológicas, livros, eu estou falando da palavra de Deus habitar ricamente o seu coração e a sua mente. E então você vai estar mais preparado, mais pronto, não imune, mas pronto e preparado para lidar com as tentações que vão aparecer na sua vida. É importante ressaltar que Paulo, lá em Colossenses, vai dizer: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Ele está querendo dizer que nós devemos fazer lar no nosso coração para a palavra de Deus e não somente consultá-la nos momentos de necessidade, mas ela tem que habitar nosso coração, habitar nossa mente. A gente tem que renovar nossa mente todos os dias pela palavra de Deus. E aí, então, quando vierem esses momentos, a gente vai saber como lidar. Jesus então sai do deserto e ele ensina e ele traz as suas verdades, as verdades bíblicas. E um deles, um dos principais ensinos de Jesus é o Sermão do Monte. Sabe como ele fecha o Sermão do Monte? Como ele finaliza o Sermão do Monte? Finaliza trazendo a cena de dois homens. Um homem construiu a sua casa sobre areia. O outro homem construiu a sua casa sobre a rocha. E aí, então veio a tempestade, veio a tentação, veio o caos. E aquele que construiu a casa sobre areia, a casa sucumbiu.
a que ele construiu sobre a rocha, a casa permaneceu firme. Qual foi a lição dele? A lição dele foi que aquele que ouve a palavra, que tem o conhecimento dela e não a pratica é semelhante ao que construiu na areia, mas aquele que a pratica é semelhante àquele que construiu na rocha. Então ele está querendo dizer novamente, é impossível vencer os desafios da vida, viver uma vida cristã, ser discípulo, ser cidadão do reino de Deus, se você simplesmente só ouvir, só conhecer as Escrituras. Porque os fariseus conheciam e tantos conheciam. Ele fala a diferença é aqueles que conhecem e a praticam, e são dominados por ela, e fazem discilar para as Escrituras. Porque no momento oportuno, no momento que for necessário, o que vai sair deles não é seus impulsos, não é suas inclinações pecaminosas, não é suas tendências, não é as opiniões alheias, não é o seu achismo, mas é algo consoante à palavra de Deus, mas é um comportamento segundo a palavra de Deus. Bom, essa é a minha oração para mim e para você hoje. Uma dica prática é crie hábitos. Pense na sua rotina, mas crie hábitos onde a palavra de Deus vai dominar o seu coração, onde a palavra de Deus vai entrar e criar raízes. Existem aplicativos de áudio. Se vocês quiserem, podem mandar mensagem, textos aqui, eu posso enviar para vocês. Existem aplicativos de áudio onde você pode dormir ouvindo a palavra de Deus. Existem aplicativos que falam sobre livros que comentam a palavra de Deus. Você tem que criar um hábito de devocional diário, devocional com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com amigos, participar do culto da igreja, depois fazer uma reflexão, fazer estudos bíblicos separados. Faça o que for necessário para criar hábitos com a palavra de Deus, ao ponto de ela ir enchendo o seu coração e se expressar em todo tipo de ação da sua vida. Tá bom? Essa é a minha oração para mim e para você. Se a gente não se encher da palavra de Deus, outras coisas vão encher a nossa mente. Vamos nos encher do conhecimento, da reflexão, da meditação, meditar de dia e de noite na palavra de Deus para que a gente possa vivê-la em nome de Jesus Cristo. Amém.